Colecionadora de afetos. Joaninha sempre foi uma menina inquieta, cheia de risos. Os pais tentavam impor limites, mas ela tinha um talento especial para driblá-los. Conversava, insistia, prometia comportar-se. Quando nada funcionava, fazia escondido mesmo. Dizia entre risos e sem qualquer constrangimento: eu era namoradeira. Com apenas 12 anos, já queria saber das festas, dos vestidos bonitos, dos primeiros namoros e das conversas cochichadas ao pé do ouvido. Cresceu depressa demais, como tantas meninas de sua geração, empurradas pela vida para responsabilidades que chegavam antes do tempo certo. Casou-se muito jovem. Vieram 3 filhos. E a maternidade, aos poucos, tratou de alterar aquela impetuosidade que a acompanhava desde menina. Não que tivesse deixado de ser Joaninha. Apenas aprendeu a guardar algumas inquietações dentro do peito, deixando-as adormecidas. As lembranças mais bonitas moram na infância. Nasceu no Ceará e viveu lá até os 5 anos de idade. Sempre que alguém comentava alguma coisa de lá, respondia com certo orgulho de quem nunca deixou suas origens para trás. No Ceará não tem disso, não. A memória já não lhe serve como antes. Muitas passagens da vida adulta parecem ter sido levadas pelo vento, possivelmente protegendo-a de lembranças amargas, dolorosas. Mas as cenas da infância e da juventude continuam aparecendo, de surpresa, arrancando dela gargalhadas inesperadas. Dia desses, começou a rir sozinha ao recordar uma amiga que teve as sobrancelhas raspadas pela própria irmã numa experiência estética que não deu muito certo. Não satisfeita, ela resolveu cortar também os cílios da menina. A testa ficou lisa, enorme. Contava enxugando as lágrimas de tanto rir. Quando a menina apareceu na igreja, as amigas foram alertadas discretamente sobre a transformação. Tentavam manter a compostura, passavam na frente dela sem olhar muito, mas bastava um encontro de olhos para as risadas escaparem, até que os adultos intervieram, separando a meninada. O certo é que a responsável pela tragédia doméstica recebeu a missão de colocar a pequena para dormir. Precisava fazê-la adormecer. Caso contrário, estaria em maus lençóis. Balançava a rede enquanto cantava baixinho e ao mesmo tempo chorava, vendo que o sono da irmã não vinha. Embora na época o medo da surra fosse grande, agora ria muito dessa história. Ria também ao lembrar uma certa história de 2 de seus irmãos. Um deles, ainda adolescente, decidiu que já era cabeleireiro. Resolveu inovar um corte do irmão mais novo. Pegou uma tigela, colocou sobre a cabeça dele e usou a borda como guia. O problema é que a cabeça do menino era grande demais para a vasilha. O resultado foi um círculo perfeito no alto da cabeça e quase nada de cabelo ao redor. As gargalhadas vieram antes da inevitável bronca. Mas entre todas as recordações, as que aquecem seu coração são as que têm cheiro de comida feita em panelinhas de barro no quintal de casa, debaixo das árvores. A mãe lhe dava um punhado de arroz, um pouco de feijão, alguns temperos, e ela preparava banquetes imaginários. A comida ficava com gosto de fumaça. Mesmo assim era deliciosa. A mãe brincava: hoje eu vou almoçar na casa da minha filha. Às vezes anunciava que mataria uma galinha para o almoço. Joaninha virava o rosto, incapaz de assistir. Não fique com pena, não, senão ela não morre, dizia a mãe. Outra história engraçada é a da costureira que ela conta até hoje às gargalhadas. Mandada pela mãe para buscar algumas roupas, encontrou a porta da casa aberta, como era de costume nas cidades pequenas. E, entrando, quando ouviu um grito nervoso vindo dos fundos: sai daqui, Joaninha! Sai! Sai agora! Não pensou 2 vezes. Deu meia volta e saiu correndo rua afora, o coração disparado. Só depois descobriu que a bronca não era para ela, mas para a gata da costureira, que também se chamava Joaninha. Percebendo o mal-entendido, a costureira foi até sua casa explicar o acontecido e pedir desculpas. Até hoje ela ri ao lembrar da própria fuga. Também guarda na memória o dia em que quase deu de cara com uma onça. Naquele tempo, Joaninha gostava de passar horas na casa de uma senhora da vizinhança, balançando-se na rede e admirando uma boneca enorme que a mulher guardava com zelo. Ela e o irmão passavam o dia por lá, entre brincadeiras e histórias. Certa tarde, sua mãe chamou da cozinha.
Joaninha, vai lá no alçapão ver se pegaram a raposa que anda roubando as galinhas. Ela foi sem desconfiar de nada, mas ao se aproximar, viu 2 olhos brilhando na escuridão. Parou, olhou de novo e sentiu o corpo inteiro gelar. Não era raposa, era uma onça. Mãe do céu, tem uma onça lá dentro! Gritou, voltando em disparada. O coração parecia querer escapar pela boca. O pai criava um galo no alçapão e quando chegou ao local, a onça já havia arrebentado a estrutura e fugido levando a ave. Lá de dentro de casa, a mãe chamou aflita. Ô Francisco, vem depressa que tem uma onça no alçapão. Depois de verificar o estrago, o pai olhou para a filha e comentou ainda assustado. Vixe Maria, já pensou se ela tivesse escapado antes? Tinha pegado você. E pensar que ele próprio havia passado por ali mais cedo, sem notar a presença do animal. Joaninha ri quando conta a história, mas admite que naquele dia aprendeu que coragem e medo andam juntos. É preciso saber correr mesmo com as pernas bambas. Outra vez, o susto veio do céu. Um grande corujão de orelha apareceu para atacar as criações da família. O pai tentou acertá-lo com um tiro de espingarda, mas a ave abriu as asas e desapareceu, deixando para trás apenas o espanto de quem a viu de tão perto. Além das muitas histórias, existe uma grande paixão: as bonecas. Fala delas com o mesmo cuidado com que as outras pessoas falam dos filhos. Cada boneca que eu tenho, eu guardo com muito carinho. Cuido delas, faço roupinha de crochê, pago R$50 para fazer roupa para ela. A afeição nasceu de um episódio que dividiu sua vida entre o antes e o depois. Ela tinha 44 anos e trabalhava numa fazenda quando homens armados invadiram o local. No meio do desespero, correu para a mata e se escondeu numa moita. Viu coisas que preferia não ter visto. Os invasores passaram tão perto que ela conseguia ouvir seus passos. Eles passaram do meu ladinho, assim, ó. Do meu ladinho. Nas mãos, segurava uma boneca. Instintivamente, levou-a ao rosto, permanecendo imóvel. Os homens seguiram adiante sem notá-la. Foi ela que me salvou. Depois daquele dia, a devoção pelas bonecas se misturou à fé em Nossa Senhora. Tornaram-se símbolos de proteção, companhia e gratidão. Quando o patrão retornou e ouviu seu relato, respondeu apenas: isso acontece. Joaninha pediu as contas no mesmo instante. Nunca mais voltou. Desde então, acolhe cada boneca que encontra e diariamente colhe flores logo cedo e coloca aos pés das imagens de Nossa Senhora e dos santos que tem em casa. Pode me dar boneca sem cabeça, sem braço, sem corpo, que eu cuido dela. Sorri antes de completar. Mas Barbie eu não gosto. Não gosto de bicha véia magra. Dessas bonecas gordinhas que parece bebê, eu gosto. Então, olhando nos olhos de quem a escuta, pergunta com genuína curiosidade: você gosta de boneca? Acho que você gosta. Pode abrir o bico aí e falar tudo pra mim. Pede para a amiga falar com a sua boneca, mas ela se recusa. Não vou falar com boneca. Hoje, Joaninha já não é a menina que corria descalça pelos quintais do Ceará, mas conserva um jeito muito próprio de habitar o mundo. Quem a vê chegando, percebe logo. Ela não caminha simplesmente. Joaninha baila. Vai lançando uma perna à frente da outra num movimento ritmado e delicado, como se obedecesse a uma música que apenas ela consegue escutar. A leveza naquele andar, um balanço suave que faz lembrar as cirandas de antigamente e as brincadeiras da infância. Talvez seja essa a sua forma de resistência. Talvez seja apenas Joaninha sendo Joaninha. Porque algumas pessoas vivem carregando pesos invisíveis. Outras, como ela, seguem adiante transformando lembranças em riso, medo em história e fragilidade em cuidado. Talvez seja esse jeito que Joaninha encontrou para cuidar do mundo, recolhendo o que foi quebrado, costurando roupinhas para o que foi esquecido e oferecendo abrigo àquilo em que muitos já não enxergam valor. Afinal, ela própria aprendeu desde muito cedo que a vida pode assustar como uma onça escondida no escuro
ou ferir como homens armados atravessando uma fazenda. Ainda assim, escolheu guardar o que havia de mais delicado dentro de si, como quem sabe que até as coisas mais frágeis merecem uma segunda chance, e que o amor, às vezes, cabe inteiro dentro dos braços de uma boneca, ou nos passos de uma mulher que, apesar de tudo, continua dançando pela vida afora, num eterno bailado, colecionando afetos por onde passa.